Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei a hora que vocês vão estar vendo. Aqui é o professor Zé, professor de Biologia. Vamos dar início à nossa primeira aula de ciências, no caso na habilidade da parte de Biologia. Nós estávamos estudando os reinos. Nós vimos a parte do reino Monera, vimos a parte do reino Protista. Agora vamos iniciar com o reino Metáfita, ou reino vegetal. Mais especificamente na área de botânica, como vocês estão vendo na telinha de vocês. Onde a gente vai estar vendo a parte da constituição do reino vegetal. Nós vamos estar vendo a classificação do reino vegetal e a caracterização do reino vegetal. Então, vamos estudar primeiro a sua classificação. No caso, a gente vai estar vendo os filos que compõem o reino vegetal. Depois, nós vamos estar vendo a parte morfológica do reino vegetal, então as partes, e finalizando com a parte de estruturação do tecido vegetal, ok? Então, vocês podem estar olhando aqui na telinha de vocês, certo? Vamos estar estudando sobre o reino vegetal, a parte de botânica. Então, vamos para as características. Pessoas, as características do reino vegetal seriam na presença de órgãos muito importantes para estes seres, no caso constituindo-se órgãos de sobrevivência e órgãos reprodutivos. A presença de um determinado grupo de órgãos classifica o tipo do vegetal, se ele vai ser um vegetal primitivo ou ele vai ser um vegetal elaborado, um vegetal mais evoluído, mais adaptado, tá? Onde eles são caracterizados pela presença de vasos condutores, no caso os vasos que conduz seiva. Nós temos a parte responsável pelos órgãos de sobrevivência do vegetal, é aquele órgão que mantém o corpo do vegetal vivo, e o grupo de órgãos responsável pela sua reprodução, ok? Então, como a gente caracteriza aqui no slide, nós temos os órgãos que mantêm a parte vegetativa do vegetal. Nós temos os vasos de condução, nós temos os vasos de sobrevivência e nós temos os órgãos de reprodução. Agora vamos ver cada um. No caso, os órgãos de sobrevivência são aqueles que mantêm o vegetal vivo. Sem esses órgãos, o vegetal ele não pode desempenhar suas funções naturais. Então, no caso nós temos aqui as raízes, que são por fundamentalmente funcional de sustentar o vegetal no solo e absorver água e nutrientes. Nós temos o caule, que tem como função principal sustentação e principalmente condução de substâncias. E nós temos também a parte da folha, que é como função respiração, obtenção de alimento, e quando eu falo obtenção de alimento, estou falando exclusivamente da fotossíntese. Então, a gente visualizou aqui três representantes de órgãos de sobrevivência: raiz, caule e folha, perdão. No caso aqui vocês estão vendo uma raiz de uma árvore chamada figueira tigre, tá? Aqui é um baobá, ok? É uma árvore, uma árvore de grande porte, só que ela não é reconhecida pelo seu tamanho e sim pelo seu caule, pela sua circunferência. É o maior caule, certo? Em questão de circunferência. Ela tem esse formato geralmente para guardar água. E nós temos a maior folha, que é a Vitória Régia, que tem como, além de troca de gases e fotossíntese, ela também atua como sustentação na água, ok? Quais são os órgãos de reprodução, professor? Os órgãos de reprodução são as flores, frutos e sementes, sendo que as flores são os órgãos reprodutivos masculino e feminino, ou só sendo masculino, só feminino, no caso é a planta flor dioica, onde elas vão apresentar os órgãos reprodutivos androceu, parte masculina, e gineceu, parte feminina. A partir do momento que essas flores são fecundadas, os seus ovários, a partir do gineceu, é fecundado, ele dá origem ao fruto. O fruto que vocês estão vendo aí nada mais é do que um receptáculo para o embrião vegetal.
E quem é o embrião vegetal, professor? Seriam as sementes. No caso, a semente é o zigoto vegetal. Do mesmo jeito que eu mostrei anteriormente, os órgãos de reprodução aqui, eu destaquei algumas espécies bem curiosas. No caso, essa aqui que vocês vão estar vendo é a vinha de jade. É o único representante azul de flor no reino vegetal, ok? Lembrando que o azul, a tonalidade azul, não é muito comum dentro dos vegetais. Vocês podem ver que ela não é totalmente azul, é um azul um pouco esverdeado, ok? Para quem quiser pesquisar e coisa e tal, aqui eu já deixei o nome científico dessa flor. Aqui botei o maior fruto encontrado no planeta, que é o gigante do Atlântico. É da mesma família do nosso girimum, da abóbora e tal, que o recorde dessa fruta é de 766 quilos. É um fruto bem grande, ok? E para não desmerecer, se eu mostrei a maior fruta, nada mais justo do que mostrar a maior semente. Esse daqui é o famoso coco de mer. É um coco que é geralmente encontrado na região das Maldivas, tá? Geralmente é um coco que ele não vai produzir água, ele vai produzir óleo, mas por incrível que pareça, ele é utilizado não mais pelo seu óleo, e sim pela casca da semente, que é utilizada para fazer artesanato, ok? O recorde de peso de um coco de mer é de 17,6 quilos, ok? Então vamos lá. Filo vegetal. Geralmente os vegetais eles estão sendo classificados e organizados em dois grupos. Nós temos criptógamas e fanerógamas. Professor, o que é uma criptógama, o que é uma fanerógama? A criptógama é um grupo de vegetais onde os seus órgãos de reprodução eles não são visíveis. Não dá para você distinguir a olho nu. Então, você não vai conseguir ver uma flor, você não vai conseguir ver uma semente, você não vai conseguir ver um fruto. Pelo próprio nome já diz, nós temos aqui um indivíduo criptógama. Cripto significa oculto, escondido, e gama, porção reprodutiva. Então é órgão reprodutivo oculto, parte reprodutiva escondida, ok? Então essas plantas não têm a sua parte reprodutiva fácil de encontrar, e normalmente são vegetais que se utilizam de esporos para reprodução. No caso das fanerógamas, fanero significa amostra, visível, perceptível, e gama a gente já viu que é porção reprodutiva. Então, uma fanerógama é uma planta que vai possuir a parte reprodutiva visível, amostra, perceptível. E geralmente essas plantas elas vão ter o que nós chamamos de célula reprodutiva, o pólen. O grão de pólen é a célula reprodutiva das fanerógamas. Vamos lá. No caso das criptógamas, quem são as representantes de cada uma? Nós temos a briófita. As briófitas são os vegetais mais simples, mais primitivos, mais rudimentares existentes. Eles não vão apresentar vaso de condução por serem muito pequenos, ok? Então eles não têm seiva, eles não têm vasos condutores de seiva. Eles também não vão possuir uma raiz, como a gente conhece. Ela vai ser uma raiz primitiva, uma raiz simplificada, que nós damos o nome de radícula. É uma estrutura bem simples, bem rudimentar, certo? Acredito que vocês já devem ter feito aquele experimentozinho do feijão, que você coloca no algodãozinho e espera ele brotar. O que acontece? Quando o feijãozinho vai brotando, a primeira estrutura que sai de dentro do grão de feijão é uma radícula. Ah, professor, então quer dizer que o feijão é uma briófita? Não, ele não é uma briófita. Sendo que as estruturas iniciais de plantas evoluídas, plantas superiores, no seu estágio embrionário, no seu estágio de nascimento, elas apresentam estruturas primitivas e depois elas passam por alterações. Então, no caso, o feijãozinho, quando ele está nascendo, ele projeta uma radícula. Posteriormente, essa radícula ela vai se especializando e se tornando uma raiz.
ok? Já no caso de uma briófita, ela apresenta uma radícula e permanece com ela, certo? A mesma coisa se aplica ao caule. Ela não vai ter um caule propriamente dito, ela vai ter um caule primitivo, que nós chamamos de cauliolo. E as suas folhas é uma folha também primitiva, não vai ter estrutura de nervura, não vai ter uma parte serosa, que nós chamamos de folíolos, tá? Então, a briófita, ela vai apresentar cauliolo, radícula e folíolo. Ela não vai apresentar seiva, vasos condutores de seiva, e por ser uma criptógama, ela não tem flor, não tem fruto, não tem semente. Quem são os representantes, professor? O musgo. Geralmente, o musgo é o principal representante das briófitas. É aquela estrutura que parece um tapetinho verde que a gente encontra em canto de parede, em árvores, geralmente próximos a locais muito úmidos ou com algum curso de água. Ah, professor, então o musgo é o lodo. Não. O lodo é uma estrutura, é um vegetal, o musgo é outro. Geralmente o lodo vai ser algas, tá? Que vão estar imersas em água. Enquanto o musgo tem a estrutura como se fosse tipo um tapetinho. E ele vai estar próximo à água, não dentro da água. Ok? Outra criptógama são as pteridófitas. As pteridófitas, elas já são um pouco mais desenvolvidas em referência às briófitas. Elas vão apresentar vasos condutores, tá? Então elas vão possuir estruturas que conduzem a seiva, tá? Bota uma anotação aí no seu caderno. Plantas que vão apresentar vasos condutores, vão apresentar vasos que conduz seiva, são chamadas de traqueófitas. Elas possuem traqueias. Ah, professor, mas traqueia não é aquela estrutura que a gente respira? Sim, sendo que a traqueia em animais é uma estrutura de condução de ar, enquanto a traqueia de uma planta, ela vai ser uma estrutura de condução de seiva, certo? Então elas são traqueófitas. Então a partir do momento que eu estou falando de planta tal é uma traqueófita, é uma planta que contém vaso de condução de seiva, ok? Então as pteridófitas são traqueófitas, elas já possuem raiz, caule e folha. Então eu posso dizer que as pteridófitas são traqueófitas e também possuem órgãos de sobrevivência, sendo que elas não apresentam nem flor, nem fruto, nem semente. Então elas continuam pertencendo às criptógamas. Professor, quem é o representante mais conhecido das criptógamas no caso das pteridófitas? As pteridófitas têm como sua representante as samambaias. Então aquela samambaia que tem na casa da sua mãe, na casa da sua tia, na casa da sua avó, geralmente é uma criptógama, é uma pteridófita, tá? Então essa estrutura que a gente está visualizando aqui, ó, são folhas. Ela vai possuir um caule subterrâneo, ela vai possuir raízes, ela conduz seiva, só que você não vê flor de samambaia, você não vê fruto de samambaia, desculpa, gente. Você não vê semente de samambaia, porque a samambaia é uma pteridófita e uma pteridófita é uma criptógama. Fanerógamas. As fanerógamas, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, são aquelas que vão possuir órgãos reprodutores visíveis. A gente vai conseguir ver flor, fruto, semente. E dentro das fanerógamas existem também dois subgrupos, gimnospermas e angiospermas. No caso das gimnospermas e as angiospermas, a gente não está mais vendo o conceito só de possuir órgão reprodutivo. Eles vão estar enfocando principalmente o embrião da planta, no caso a semente. Então, gimnos significa nua, desprovida, sem cobertura. E esperma significa semente, embrião. Então, uma gimnosperma é uma planta que tem a semente nua, a semente exposta. Então, a característica das gimnospermas é não possuir fruto.
Ela tem flor, ela tem semente, mas essa semente não é protegida por um fruto. Então, no caso das gimnospermas, a parte de caracterização, nós podemos dizer que ela é traqueófita. Então ela vai possuir vasos de condução de seiva. Elas têm órgãos de sobrevivência. Quem são os órgãos de sobrevivência? Raiz, caule e folha. E elas vão possuir órgãos de reprodução, sendo que esse órgão de reprodução só vão ser 2: semente e flor. Lembrando que as flores das gimnospermas são flores modificadas, são flores que vão ser coriáceas, não são aquelas flores vistosas, bonitas, coloridas, não, são flores coriáceas e geralmente elas participam de uma estrutura que nós chamamos de inflorescência. É quando várias florzinhas pequenininhas estão juntas em um grupo só. E esse grupo de inflorescência de uma gimnosperma nós chamamos de estróbilo, ok? Quando a gente estiver estudando gimnospermas a fundo, aí eu vou estar mostrando isso para vocês, ok? Então essas flores são fecundadas e elas já desembocam na semente, no embrião, não apresentando frutos. Professor, quem são os representantes das gimnospermas? São os pinheiros, as coníferas. Ah, professor, então o pinheiro de Natal é uma gimnosperma? Sim, é um dos exemplos. Mas logicamente eu não estou falando desse pinheiro aqui. Eu estou falando deste tipo de pinheiro aqui, que é o famoso pinheiro natalino. Ok? Lembrando que não só o pinheiro é uma gimnosperma, tá? Tem outras espécies. Angiospermas. As angiospermas são os vegetais mais desenvolvidos, mais complexos. É como se as angiospermas fossem os seres humanos do reino vegetal, no caso os mamíferos. Então, da nomenclatura angiospermas se consiste no seguinte. Ai, desculpa. Caiu o microfone. Momento falha aqui. Desculpa aí, gente. Voltando. Então, como eu estava explicando para vocês, as angiospermas são estruturas, são vegetais que possuem todas as estruturas. Elas vão apresentar vasos condutores de seiva, são traqueófitas, têm órgãos de sobrevivência, então vão ter raiz, caule e folha, e também vão possuir órgãos de reprodução completos, raiz, fruto, semente, flor. Então elas vão ter todas as estruturas. O nome angiospermas vem de angios, significa receptáculo, ânfora, e esperma, semente. Então angiospermas são plantas onde as sementes são revestidas por uma ânfora, por uma cobertura, e essa cobertura a gente sabe que são os frutos. Ok? Representantes do reino vegetal, das fanerógamas, especificamente angiospermas. Todos os vegetais, quase todos os vegetais que a gente consegue consumir o fruto. Um exemplo, por exemplo, é o caju, onde a gente vai estar vendo aqui a flor do caju, nós temos o fruto do caju e aqui a semente. Ah, professor, o senhor está mostrando a estrutura errada. O fruto é esse aqui, essa aqui é a semente. Gente, infelizmente você é obrigado a desmistificar mais esse ponto, destruir a infância de vocês. O caju não é o fruto, tá? O que é o fruto é a castanha. A castanha é o fruto. E no meio da castanha você vai ter a semente. Essa estruturinha que a gente come e faz o suco é um que nós chamamos pseudofruto, um falso fruto, que nós chamamos de pedúnculo floral, tá? É esta hastezinha aqui da flor que se desenvolve formando o caju. A fruta mesmo é a castanha, ok? Então, mais adiante, nós vamos estar vendo as caracterizações de cada grupo, fanerógamas e criptógamas, mais especificamente briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas por hoje a gente já fica por aqui. Essa aula introdutória do reino vegetal vai
ficar para vocês. Pessoinhas, passando a atividade para vocês do livro, certo? Nós vamos ficar com o módulo 6, capítulo 16, tá? Onde eu quero que vocês façam os exercícios das páginas das atividades complementares, aquela partezinha azul do livro, página 36, 37, 38 e 39. Professor, quando é que eu vou poder mostrar essa atividade para vocês? Quando a gente voltar às aulas presenciais, primeiro dia de aula, a gente vai levar os livros respondidos, eu vou marcar o visto para vocês e a gente já vai fazendo a correção respectivamente das páginas, ok? No mais, fica aí até breve. Próxima aula eu vou estar postando para vocês já já. Tchau e até mais.